Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um podcast de Arte de Errar. Hoje temos connosco o Miguel Caldeira. Miguel, muito bem-vindo. Fazer-te aqui Miguel. As honras da casa e a apresentação de vida. O Miguel foi jornalista na TVI, na Agência Lusa e na SIC. Depois teve um rasgo de inspiração e foi para Timor. De Timor saiu para Nova Iorque e de Nova Iorque agora regressas a Lisboa, mas com uma alma de viajante e quase saltimbanco. Vamos com certeza cobrir alguns destes percursos, portanto eu começo logo a matar. Achas que a tua transição de jornalismo para a parte de comunicação foi o melhor que fizeste? Ou por ti continuavas jornalista a vida toda? É uma pergunta que eu faço de forma recorrente quando penso não só no passado, mas também no presente e futuro. Eu comecei no jornalismo na TVI, saí da universidade ainda como parte do curso da Católica, estagiei na TVI 6 meses, a parte final do curso, e fui, tal como as 3 outras pessoas que vieram da Católica comigo, integrámos os quadros imediatamente. E por isso não tive sequer tempo para experimentar ou para sofrer as dores que tantos jovens universitários e recém-formados passam de procurar emprego, mandar currículos, etc. Porque foi quase contínuo. Tive uma experiência episódica de 2 dias fora, que um dia contarei quando me reformar, porque uma pessoa, talvez uma pessoa que ainda está no ativo e tem uma importância grande na comunicação social, ainda está por aí, e fez-me essa pergunta, se eu tinha ou não saído durante 2 dias. Eu disse que não, mas efetivamente saí e fui fora, e obrigaram-me a mim e à pessoa que foi comigo, obrigaram-me, não, pediram-nos para darmos voz a 2 ou 3 peças, e assim foi, e esta pessoa percebeu. Tu arrancaste logo para jornalismo televisivo, nunca equacionaste fazer a imprensa escrita, fazer a rádio, ou basicamente foste vítima das circunstâncias e olha, comecei na televisão e aqui fica. Francisco, literalmente isto. Sim, foi uma questão de escolha. Nós tínhamos 3 opções no estágio e na altura a TVI não era muito vista. Era, aliás, das 3 televisões a que sofria mais. Em 2000, com menos audiência e com uma aposta na informação que não era ainda, sobretudo em número de jornalistas e por aí fora, aquilo que é hoje. E por eu ter escolhido a TVI, que não foi inocente, eu também não tinha grandes notas, acabei por ir para a TVI. E depois... Mas apanhaste na altura do Muniz e da Manuel Moraguetes? Entrei meses antes da compra do Big Brother. O que mudou, sem dúvida, mas ao mesmo tempo, claro que há aqui duas formas de contar a história. Não, mas eu posso contar a história ao contrário. Foi a partir do momento em que eu entrei que a TV começou a ser mais vista e o Big Brother foi um apêndice. Que na altura a TVI, através da Manuela Moraguetes, foi, digamos que a ponta de lança de uma série de situações que vieram ao público, e foi ela que as trouxe enquanto, mais uma vez, ponta de lança, obviamente a trabalhar como equipa. Como é que foram esses tempos a trabalhar junto dessa realidade? Enorme coragem e um desafio muito entusiasmante para alguém que está a começar. Não havia medo de enfrentar ninguém, antes pelo contrário, havia prazer em enfrentar e muito ao serviço de quem nos lê e de quem nos ouve. Todos os dias aprendi, levei muito na cabeça e ainda bem, fez muitíssimo bem, mas aprendi com os melhores. E tanto a Manela como o Muniz tinham uma maneira muito especial de fazer televisão, mas sobretudo muito corajosa. E na altura, sem crianças, com alguma irresponsabilidade à mistura, o poder que nos dá ter o microfone na mão e ter chefes que gostam que nós perguntemos de risco e vai para cima deles. O que nos interessa é a verdade, e isso foi... Que sofreram represália? Nunca sentiste? Não, nunca. Muito apoiado. Sócrates na altura foi muito atacado. Sim, não. Faz ali uma guerrilha pessoal com Manuela Moraguetes. Sem dúvida, mas também agora quase a Amorinho. Eu não falo com a Manuela Moraguetes há
muitos anos, mas, e portanto não digo isto porque é aquilo que me lembro e tenho saudades desse tempo, porque acabava por ser com as melhores intenções e não uma marcação pessoal só porque eu não gosto deste homem ou não gosto daquela mulher. É só, quer dizer, quando eu comecei era Ministro do Ambiente e eu lembro-me de fazer um direto, houve uma história que saiu no público e eu fui para São Bento e entrevistei-o e ele foi muitíssimo duro comigo e eu tentei também ser duro, eu era relativamente novo e quando voltei à redação a editora do jornal estava muito feliz comigo, disse não cedeste e é assim mesmo, um jornalista tem que ter coragem e não deve ceder nem a poder, nem aos cargos, nem às pressões que vêm do outro lado. Vejo o jornalismo como isso, vejo o jornalismo como uma arte de generosidade em que a informação e a verdade se deve sobrepor ao mensageiro, mas houve muitos erros de forma como eu escrevia, de um processo de aprendizagem muito grande no princípio, não tanto de não checar fontes, mas houve dois ou três exemplos em que a minha falta de experiência acabaram por marcar, por exemplo, a Casa Pia, e meses antes da Casa Pia da história da Casa Pia vir a público, encontrei-me com uma pessoa que disse que sabia que havia coisas a acontecer na Casa Pia, com pessoas muito conhecidas, e pediu-nos dinheiro. E eu reportei isto, expliquei que estavam a pedir dinheiro, pois nós não podemos pagar. Uma pessoa que mostrou uma pistola e tal, foi assim uma coisa meio macaca, e eu desvalorizei, se calhar não devia ter desvalorizado tanto, porque, enfim, havia ali qualquer coisa por onde devíamos ter pegado, e aí já na SIC, o estilo de gestão da SIC era muito diferente, e ainda julgo eu, da TVI, porque nós éramos muito novos da TVI, como eu disse, foi um crescimento, um boom, de repente, por causa do Big Brother, a informação também cresceu muito, o Jornal Nacional tornou-se o maior espaço noticiário, acho que do mundo, não, 1h30 de notícias e por aí fora. Que ainda hoje marca o estilo. Não, e isso requeria também que tivéssemos mais gente a trabalhar, mais peças, assim que não, assim que tomas a decisão. Fiz, por exemplo, uma história com o antigo ministro Campos e Cunha, em que o tínhamos como entrevistado no jornal da SIC e eu fiz uma história em que pus uma música dos Chutes e Pontapés pelo meio, o que foi não volta a ser, por mais que muito se queira, porque querer muito é poder, o que foi não volta a ser, uma coisa assim do género, e no fundo o que eu fazia era um apanhado das declarações públicas em que se contradizia, não é? Em que dizia primeiro uma coisa, depois de outra coisa, depois de outra coisa, depois de outra coisa. E a peça estava pronta e à noite eu estava em casa e a peça não entrou. E isso eu fiquei um bocadinho desiludido porque, além de ter dado trabalho, não é? Gostava que o Sr. Ministro explicasse, mas mais uma vez, não por mim, não pela peça, mas pelo interesse jornalístico da coisa, até porque foram citações do Sr. Ministro. A peça não tinha sequer texto meu. Em Timor ainda tiveste 4 anos. E com muitos trabalhos diferentes, sempre nas Nações Unidas, mas comecei a dar formação a ministros e embaixadores, media training, durante 3 meses. A razão pela qual fui, e voltando à pergunta, Francisco, que fizeste, foi uma razão muito pessoal, infelizmente, uma situação complicada, familiar, mas eu fui com um bilhete de regresso. Eu fui por 3 meses e tinha férias, trabalhei tanto na SIC num ano e 9 meses que tinha 3 meses inteiros de férias e o Ricardo, a direção, foi muito gentil e obrigaram a tirar férias? Não, mas disseram, Miguel, vai lá, tens mais do que dias de férias, tens de parar um bocadinho. E assim fui para Timor, por causa do Senjor, dar essa formação 3 meses e acabei por ficar 4 anos. Uma pergunta, estamos a falar de jornalismo, uma coisa mais genérica, enfim, eu acho que todos estamos conscientes que provavelmente o jornalismo, não só em Portugal, mas eu diria nas democracias, maioritariamente em todas as democracias do mundo, está a passar por uma crise profunda. Como é que tu vês isto? Ou seja, achas que é um sinal dos tempos? Ou achas que que o jornalismo não se tem sabido adaptar da melhor maneira e também tem cometido os seus erros? Eu quando entrei na TVI, esse era um problema diário que vivíamos e conversávamos entre nós, o problema dos jornalistas terem que ser pagos, não é? E o que é uma maçada, mas que acaba por tirar a independência, e das duas uma, ou queremos ser pagos a tempo e horas, ou vamos ser na loucura fazer aquilo que deve ser feito com a independência total e sem interferência
seja ela qual for, dos donos dos jornais e dos grupos que mandam na comunicação social. Ora, isto é uma dificuldade grande e nós brincávamos com isto, enfim, a RTP2 é o canal de televisão que tem a melhor programação. Pois é, mas é o que ninguém vê. Ninguém quer ver. E, portanto, então o que é que fazemos? Fazemos boa programação ou damos às pessoas o que as pessoas não querem ver, porque depois acaba por ser aquilo que mais vende. E os jornalistas têm que ser pagos. Aliás, estás a dizer isso e eu estou-me a lembrar, à data que nós estamos a gravar este podcast, está um bocadinho as redes sociais acesas com a história da publicidade do IKEA e a história das estantes e das 75 mil euros das estantes que dá para guardar os 75 mil euros. E houve alguém, acho que foi o Camilo Lourenço, que no negócio se escreve a dizer que o IKEA pode porque não pediu dinheiro ao Estado. E portanto tem a independência necessária para poder fazer. E portanto a comunicação social acaba também, pegando agora naquilo que estavas a dizer, ficar às vezes muito refém, porque acaba por ter também de justificar algumas coisas. Tem, e estamos dependentes, e por mais, Francisco, que não queiramos e que tenta, que eu não senti na TVI genuinamente, nunca percebi muito bem quem era o diretor, quem era o dono, ou de que forma é que o dono da TVI se posicionava, na altura o Francisco Paes do Amaral, se posicionava e que interesse tinha e para onde é que devíamos ou não caminhar. Eu nunca senti, enquanto jornalista, sobretudo na política, que isto acontecesse. E digo isto genuinamente, nunca senti o dedo nem a interferência por parte de quem. Agora, eu também estava na cadeia cá em baixo, eu estava a começar. Uma reflexão, e talvez na universidade a cadeira ou a aula que mais me marcou foi dada por um antigo professor meu, que infelizmente já morreu, que se chamava André Bradford, e que nos fez uma pergunta no princípio da aula. Disse, então, o que é que os senhoras e os senhores entendem sobre o que é que lhes parece mais lógico, devem ou não os jornais e as televisões tomar uma posição política e dizerem, por exemplo, no início de uma campanha... Ou seja, assumirem como fazem os americanos, qual é a cor política. E isto foi, na altura, eu ainda... Revolucionário. Mas uma pergunta muito... E foi posta assim. Os americanos têm claramente essa postura. E é muito interessante. Porque, bem, longe de mim pensar que passaria 12 anos da minha vida nos Estados Unidos em que assinava os dois jornais, o mais conservador e o mais liberal. Mais liberal. Os dois mais extremos. E assinei, mas em papel. E fazia-o propositadamente, para ter as duas visões. Devia ser a única pessoa naquele país que fazia isto, mas fazia. Indignava muito os meus amigos de um lado e do outro, mas eu dizia, eu tenho de ser o mais independente possível. E de facto é uma pergunta interessante e que convido todos a refletirem um bocadinho, porque vemos isto em várias áreas aqui do nosso burgo, seja no futebol, os árbitros são todos do Casa Pia, do Atlético, do CAC, ou do CAC da Pontinha, do não sei o quê. É igual, ninguém assume. Ninguém assume, o clube, certo? O mesmo se passa com os jornais e com a comunicação social. Nós não estamos, não somos nem daqui nem dali. Nós somos. Será isto mais honesto? Porque são, por mais que tentem não ser, acabam por ter uma linha mais por aqui, ou por terem os editoriais mais deste lado ou daquele. E, portanto, será isto... este engano, andarmos aqui todos a fingir que não somos e que não somos mais honesto e mais transparente, ou não, e se funcionará melhor como nos Estados Unidos. E agora, já passando para a minha experiência lá, e conversando claro que Nova Iorque é um pouco uma bolha, mas eu, portanto, estive muito exposto aos americanos, embora as Nações Unidas não, porque eu tinha muitos colegas americanos, mas perguntei, tinha uma vizinha que levava muita política muito a sério, né? E perguntei-lhe, gostava de lhe perguntar uma sugestão para as eleições do presidente Trump contra a candidata Hillary Clinton. Perguntei-lhe o que é que sugere que a televisão, que o jornal é que sugere que eu compro para ter uma perspectiva um bocadinho equilibrada das coisas. Sim. Mas eu fiz a pergunta genuinamente. Isso não há. Escolhe uma, escolhe outra. Não tem aqui a PBS antes um bocadinho, mas que é pública, mas nem isso. E portanto, acabamos por depois ter o outro extremo, e eu quando digo isto não digo que deve ser assim ou deve ser de outra forma, mas
eu venho de um país onde ninguém fala e ninguém assume. Para Mas achas outro, que é essa a solução? Ou seja, para o jornalismo o que me preocupa- tomar partido e assumir claramente não, acho que é mais honesto, acho que é muito mais honesto. Porque eu não digo tomar partido, não está a fazer campanha contra, tomar não é? partido entre aspas, Mas dizer que nós, we endorse este ou aquilo. Aqui tens a coisa, se me permites, Miguel, aqui eu acho que tens a coisa um bocadinho enviesada, quando tu tens, por exemplo, o sindicato de jornalistas que assume determinado tipo de posições, e aqui de El Rei que os jornalistas não podem ter posições políticas. E quantos candidatos às listas sei lá, deputados ou das eleições autárquicas já tiveste inúmeras vezes membros do sindicato de jornalistas que foram candidatos por determinados partidos. E tens outra situação muito Mas depois, complicada. quer dizer, aqui del Rei que ninguém pode assumir posições E políticas. tens uma outra coisa muito complicada e que é triste, porque a profissão de jornalista é e continua a ser muito mal paga. Em alguns casos, como vemos com as notícias recentes, nem pagos são, muitos deles, com um trabalho extraordinariamente difícil. o modelo de negócio E não fundamental, gera. mas e fundamental, são heroínas e heróis todos os dias, e eu tenho o maior dos respeitos eu saí de Portugal não porque queria, mais uma vez, porque eu adorava ser jornalista, continuava a aprender todos os dias com jornalistas de posições políticas muito diferentes das minhas, mas sempre tentei aprender com todos e com todas, e deu-me tanto gosto de fazer campanhas eleitorais, etc. Eles hoje em dia acho que têm um desafio, nós temos aqui a Marta Atalaia que nos confessou isso, que é o desafio de competirem com as redes sociais e com a velocidade. E essa velocidade muitas vezes faz com que a confirmação de fontes e a verificação fique um bocadinho pelo caminho. É um desafio. E, portanto, é um bocadinho muito difícil, porque um todos... círculo vicioso de dificuldade para o jornalismo. Até porque se torna, antes, nós conseguíamos ser os primeiros, não é? Rádio, e mais depressa que a televisão, somos os últimos. O X, ex-Twitter. Somos os últimos, porque qualquer pessoa tornou-se um meio de comunicação social independente que tem a sorte de estar no sítio certo à hora certa, e quando nós chegamos já vamos desatualizados. Já vamos tarde. E já temos que usar uma coisa e depois com o problema do poder que é dado a quem não o sabe usar ou que possa usá-lo de forma... E as pessoas preferem velocidade. Sim. Preferem velocidade e os ciclos à são veracidade. sem dúvida. Depois temos tanta coisa a acontecer, e hoje nós antes tínhamos ali uns minutinhos de internacional em cada jornal, não é? Nós hoje temos acesso a tudo e vamos daqui à China e temos alguém a entrar em direto no Afeganistão, no Iraque em segundos, com meios, eu não conseguia, eu estive no Iraque durante um mês e pouco e era uma complicação para enviar imagens, para fazermos um direto, tínhamos por um satélite, tínhamos por uma anteninha. Hoje com o Skype ou com o Zoom. Mas essa concorrência que o jornalismo está a fazer com a velocidade não é de certa forma perpetuar esta crise? Ou seja, porque está a competir precisamente com estes concorrentes que estão a trazer o jornalismo para este... Sobretudo, o que devia acontecer era valorizar e cada vez mais essa veracidade, o conhecimento, porque nós, se ouvimos uma coisa nas redes sociais, e eu julgo que isto acontece a toda a gente, isto será verdade ou não? Primeiro já começamos a questionar-nos se será verdade ou não. E, para confirmarmos se é verdade ou não, tendemos a ir aos sítios do costume. E os sítios do costume são populados por jornalistas que sabem o que estão a fazer. Porque não há como. Mas, para lá, eu li isto no Twitter, ou que parecia ser no Facebook, ou no X, ou seja, ou no Instagram, e como é que vamos confirmar se isto é de facto verdade ou não? Vamos aos do costume. E os do costume deviam ser pagos condignamente e apoiados, não é só pagos e apoiados condignamente, porque dá trabalho. Quando dizes apoiados é tipo pelo Estado? Ia fazer essa pergunta. Não. Quando digo apoiados é apoiados pela... Não. Quando digo apoiados é apoiados, é terem oportunidades e haver onde possam trabalhar e que sejam pagos para isso. E de forma independente, porque é fundamental que sejam pagos de forma independente. Agora, infelizmente, quem é detentor dos jornais e dos meios de comunicação social tem interesses. E, portanto, das duas uma. E voltamos ao mesmo ponto, que é, eu tenho interesse nisto e, portanto, eu quero que façam aquilo que eu quero. E esse é o jornalismo que eu não experimentei. Quando comecei, era de tal maneira livre, que eu tenho uma visão, se calhar, ainda muito romântica e diferente. Muito romântica. Mas que eu acredito que ainda há muitos jornalistas que
que Pensam nesse Deixa-me eu pôr-te em Nova Iorque, porque eu acho que claro. é aquela coisa que as pessoas vão ter imensa curiosidade de te ouvir, e as Nações Unidas. Como é que é tu teres trabalhado no vórtice do mundo com estas coisas todas, do que se ouve das Nações Unidas, dos mitos da realidade, do que é verdadeiro, do que não é, da máquina pesada, da pouca eficácia e da muita eficácia nas coisas. Tu passaste por várias partes nas Nações Unidas, estiveste mesmo no centro em Nova Iorque. Como é que tu viveste estes tempos todos? Como é que tu digeriste toda esta realidade de Nova Iorque nas Nações Unidas? As Nações Unidas, em bom rigor, temos ali duas possibilidades, ou missões de paz, e que são os capacetes azuis, há um conflito e imediatamente temos que ter uma resposta rápida, e depois temos as agências que, por regra, ficam mais tempo. O Unicef, o PNUD e outras que tendem a normalizar. Depois da reação, ficam mais tempo no país, porque são questões que demoram mais tempo, eleições, etc. E, portanto, foi extraordinariamente desafiante e interessante. O meu avô trabalhou numa coisa que se chama a Sociedade Histórica da Independência de Portugal. E todos os anos fazia uma ou duas viagens pelo mundo onde estavam comunidades portuguesas e onde se falava português. E voltava sempre com um orgulho e de coração e alma cheias, cheio de admiração, como é que é possível termos estado tão longe, e eu senti isso. Eu, perdido nas montanhas de Timor, falavam-me em português fluente e diziam-me, já sei que quero um bitoque com batata frita e ovo a cavalo, no meio do nada. E isto, de facto, é extraordinário. Cheguei a Nova Iorque no dia em que houve um acidente, um homicídio horrível que se falou aqui em Portugal, de um cronista social que foi assassinado no hotel, e eu sempre com o bichinho da informação e telefonei para cá, eu estou aqui ao pé do hotel, querem que eu faça um direto para a SIC, não me pagam nada, eu faço o direto, e assim foi, eu estava e faço direto e fiz um direto ao telefone para a SIC, com aquela necessidade de informar, até porque havia ali movimentações e não sei o quê, e carros da polícia, estava todo entusiasmado, foi nesse dia. E portanto continuei. E recebeste telefonemas das Nações Unidas a dizer... Não, porque ainda não tinha começado. Não tinha começado ainda. Não, foi eu, no dia em que aterrei em Nova Iorque, eu só comecei a trabalhar 2 dias depois, portanto, mas gostei muito. Depois, trabalhei durante 13 anos numa área que não, embora fosse uma área de comunicação social, ou de comunicação, assessoria de comunicação, mas de um gabinete que tratava de violência contra a criança, portanto, direitos humanos, direito da criança. Em Nova Iorque existe uma distância, é um trabalho que é fundamental fazer-se, de multilateralismo, de decisão de resoluções e de decisões do Conselho de Segurança e da máquina, porque, em bom rigor, as Nações Unidas são... Sentes o peso da burocracia? É o governo dos governos, não é? Se nós sentimos isso à escala em cada um dos quase 200 países, quanto mais lá, não é? E isso aquilo que senti sobretudo foi uma distância muito grande, não só física, mas também de trabalho e de tudo, do âmbito e da diferença. Na forma de trabalhar? A diferença era sobretudo, sentia que estava muito longe dos beneficiários. E portanto, se eu em Timor, com o jornalismo também é uma área muito especial. E essas coisas a acontecer no dia seguinte, o resultado do teu trabalho. Tínhamos uma ação de formação e eu no dia seguinte via como é que os jornalistas estiveram na minha ação de formação, tinham escrito a notícia, não é? Também tem a ver um bocadinho com a expectativa. Eu julgo que muitos funcionários das Nações Unidas que passam algum tempo no terreno esperam de Nova Iorque uma coisa que nem sempre acaba por corresponder às expectativas, sim. E depois... Estiveste lá de quando a quando? Estive de 2011 até agora, até julho de 2023. Viste a cidade a mudar? Vi muito. Vi a sociedade a mudar, a cultura a mudar. Eu cheguei com o Presidente Obama... perspectiva, claro. Não, eu cheguei com o Presidente Obama e com o Mayor de Nova Iorque, era o Mayor Bloomberg, com o Stop and Frisk, por exemplo, onde pessoas eram paradas indiscriminadamente na rua para serem revistadas, onde havia mais segurança e mais críticas, porque essa escolha indefinida e aleatória de quem é que se para acabava por ser um pouco injusta, não é? Provavelmente havia um perfil. Se calhar não mandavam parar os louros de olhos a exatamente, e havia um perfil, e portanto isso nota-se muito nos Estados Unidos. Há ainda. Sim,
um peso muito grande em relação... Racial, um peso racial muito, coisas que nós... E é engraçado, porque eu trabalhando nas Nações Unidas, eu não tinha duas pessoas da mesma nacionalidade, e portanto trabalhei com pessoas da Colômbia, das Maurícias, do Chile, da Irlanda, da Geórgia, do Peru, enfim, éramos todos ali colegas tínhamos que tentar, tem o lado interessante, porque aprendemos sempre e é tudo diferente, mas depois os ritmos são completamente diferentes, as expectativas, formas de comunicação, cultura, sem dúvida, tive uma colega que fazia o Ramadão e portanto eu tinha cuidado, não levava água durante o dia, porque embora me dissesse, Miguel, estás à vontade, não, sim, mas era a minha colega, estava sentada ao meu lado, não queria que... Enfim, mas todas essas coisas que me abriram também muitos horizontes, porque eu aqui não estava habituado a isso. Senti, nos Estados Unidos, isso vê-se muito. Usa-se quase logo essa carta, seja de um lado, seja do outro, como argumento de base. Voltando a se noto diferença ou não, passamos de Presidente Obama para Presidente Trump e depois Presidente Biden quando eu me venho embora. O país é tão grande que, enfim, infelizmente vi colegas a manifestarem-se contra o Presidente não sei o quê, a favor do Presidente não sei o que mais. Eu noto que a sociedade está a extremar-se, é muito difícil dialogar, sobretudo porque, enfim, de poucos minutos, se não nos identificamos com A ou B, descamba para a polarização. Não. Ou a conversa acaba ou há uma pergunta diretamente feita, mas para que lado é que o meu amigo pende? E não aceitam, como eu dizia isto há bocado ao Francisco, é um país onde só existem dois partidos, as coisas têm que ser pretas ou brancas, e curiosamente, isto depois aplica-se à sociedade e a outras áreas da sociedade, não só à política, não conseguem ver, não há meio termo em nada, isto é assim ou não é. Tem muitas vantagens, mas também tem imensas desvantagens, nem sempre as coisas podem ou devem ser assim. E foi uma das razões pelas quais eu decidi sair. Infelizmente, noto que em Portugal as coisas estão parecidas e não ainda. A tendência é similar na Europa. É também. Sim, pois, eu tenho aqui agora tenho estado tão focado nas crianças, não tenho tido muito tempo ainda para perceber a dimensão, ou se é só a bolha em que eu tenho vivido, mas noto com amigas e amigos meus, que ao fim de 2 ou 3 perguntas, como é que estás? Então estás de volta, mas vais votar neste, mas vais votar naquele, olha que não sei o quê, olha que não... E é uma pena, porque há muito para além disso e não devemos estar... era uma das coisas que eu dizia lá, me orgulhava muito, aqui em Portugal, ainda conseguimos manter diálogos com amigos e amigas e até a salutar que tenhamos diferentes opiniões diferentes e diferentes perspectivas sobre as coisas e por aí fora, e noto que cada vez menos, não é? Como é que tu vês o país? É uma pergunta interessante no sentido em que estamos a falar de uma pessoa que viveu como tu tanto tempo fora, em países diferentes, em culturas radicalmente diferentes, Timor, Estados Unidos. Como é que olhas para o país agora que estás de regresso? Eu passei... a falar nisso? Mas... Sim, não, sem dúvida. Portugal é que encontraste? Sobretudo nestes últimos anos, sabes, em Timor não tanto. Em Timor foi mais chegar lá, isto era nosso, e chegámos até aqui, somos os melhores do mundo e portanto, esses primeiros 4 anos foi tentar perceber, tentar não sentir como muitos dos portugueses que eu vi lá acharam que baixaram a rampa e saíram da caravela. Eu cheguei de avião e tive noção que o tempo das caravelas já passou há algum tempo e portanto tratava bem os timorenses, etc, ou tentava. Mas havia muita gente assim. Em Nova Iorque, curiosamente, porque agora a minha experiência mais recente tem sido ao contrário, não é? Eu acolho portugueses. E a maior parte dos portugueses que acolho, ou com quem convivi lá de visita, acham que Nova Iorque é um atraso de vida, que os americanos sabem o que é que estão a fazer, Portugal é que é bom. Quando chegamos aqui, Portugal é um desastre, um horror, o que é muito interessante, as mesmas pessoas. A minha mulher, que é finlandesa, usa uma expressão que eu acho muita graça, também é culturalmente muito diferente de nós, não é? E então diz que o português tende a dizer hoje uma coisa e amanhã o seu exato oposto, mas a acreditar em ambas. E, portanto, não está a enganar ninguém. Acredita piamente que hoje... acredita piamente que isto... Hoje, sem dúvida, mas não. E argumenta e fundamenta, e amanhã fundamenta o exato oposto com a convicção de que está. Os finlandeses não. Passam uma semana a ponderar os prós e os contras, não emitem a opinião, e ao fim de uma semana dizem, agora que já pensei, o que eu penso é isto, e mantém essa opinião durante muito tempo. O panorama que tinha, ou a imagem que tinha, era muito pior do que acabei por perceber que é a realidade. A realidade, vejo um país que está muito mais moderno sobretudo, penso eu, e se calhar erradamente, mas que continua a fazer valer-se muito da capacidade individual das pessoas, que desenrascam.
e que safam e que resolvem os assuntos. A expressão mais comum em Portugal, é cómico e eu digo isto com enorme convicção e com um sorriso, porque acho verdadeiramente graça à coisa, é: o sistema está em baixo. E portanto comecei a valorizar, e a quantidade de pessoas que conheci, com quem convivi, que não têm seguro de saúde, que não têm acesso, e portanto, Nos Estados Unidos. e portanto também vejo uma outra coisa que me interessa muito, que é: eu pagava $22 mil de IMI, de imposto de propriedade da nossa casa, pagávamos $22 mil por ano, mas depois recebíamos discriminadamente para que é que ia cada um dos valores. E portanto, eu tenho uma imagem da América um bocadinho diferente. Os meus filhos andavam numa escola pública. Agora, é público, é um semi-público, porque eu estou a pagar com os meus impostos. Claro. 16 mil dos 22 mil iam para a escola. Não me surpreende, não há surpresas nenhumas, não há, dir-me-ão, sim, mas que balúrdio de imposto de propriedade, certo? Mas se eu tiver 10 filhos, os meus 10 filhos andam naquela escola e não pago mais, não é por cabeça. Este lado da América, é tudo por dinheiro, não é bem assim, como se vê, não é? Aliás, eu participei num lado que não tem nada a ver com dinheiro e que não é capitalista, e também as pessoas também se ajudam e também há espaço. É uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, por exemplo, a falta de iniciativa de comunidade que existe em Portugal. Eu noto muito, e infelizmente, que há pouco eu olho aqui para a escola e porque é que os pais não se juntam, vamos todos pintar aqui, beber umas minis e um fim de semana pintar aqui o muro da escola, não é? E isso, embora apregoemos o contrário, não, ajudamos muito, depois quando é preciso arregaçar as do Natal. Exatamente, e é preciso arregaçar as mangas já. Viste a ficar em Portugal no futuro ou depende de muitos fatores que não consegues hoje olhar para ele, descortinar, exatamente? Não sei, eu tenho muitas saudades de Portugal. Eu não fui o imigrante normal, não é? Eu fui por 3 meses, acabei por ficar por 4 anos, também muito do lado pessoal. Mas gosto muito ainda de Portugal e acredito que posso fazer a diferença cá. Tenho muita vontade que os meus filhos conheçam melhor o país e que gostem muito do país. Mas a primeira vez que eu entrei num avião tinha 12 anos. Os meus filhos todos os anos passam o Natal na Finlândia, passava o verão aqui, já os levei à Disney nos Estados Unidos, vou com o meu filho ver um jogo de futebol esta terça-feira nos anos dele, a Manchester, e portanto, uma vida que eu não tinha, e que cabe neste retângulo. Já não, acho que é importante as crianças conhecerem outros Achas mundos. Que eles vão cá ficar no futuro? Não sei, mas também não me preocupa, sabes, acho que muitos portugueses se fecham em Portugal e não deviam, porque há muita coisa fora, mas voltar também é importante, é um ciclo. É um ciclo, sim, e é mais uma página da minha vida. Há um programa muito engraçado que se chama The Reluctant Traveler, com um comediante canadiano em que cita alguém que diz que estarmos no mesmo sítio é como estarmos na mesma página de um livro. E ele dizia: eu gosto imenso dessa página, não preciso de mais página nenhuma porque não gosto de viajar. Eu não sinto uma necessidade brutal de viajar, mas acho sobretudo muitíssimo útil que as crianças consigam, até para valorizar mais o que temos cá. E é esse lado é que eu consegui, julgo eu, aproveitar um bocadinho destas duas experiências de Timor e que agora posso contribuir, olha, nem que seja no vosso podcast, para as pessoas que ouvem, ou para amigos e por aí fora, e espero que na minha área também possa fazer um bocadinho de diferença. Olhando para trás para a tua vida, se houvesse uma coisa que tu pudesses mudar, fosse a título pessoal, profissional, outro, o que é que tu farias diferente? Não ficaria tantos anos em Nova Iorque. Eu mantive-me durante 12 anos a fazer exatamente o mesmo, no mesmo gabinete, e pelas razões erradas. E tínhamos que estar aqui até às 10 da noite para vos explicar tudo tintim por tintim, mas como é que eu aprendo não repetindo os erros e olhando para o título do vosso podcast, aquilo que é a mensagem mais importante que me suscita quando pensei um bocadinho sobre como é que isto pode ser uma arte, mais do que errar, é a arte de aprender com isso. E não olho para trás com um grande arrependimento, Francisco, porque acho que não ganho muito com isso. Tento sempre dar a volta por cima rapidamente, olhando para a frente, não devia ter feito.
bem, então, desde que não faço outra vez, isto vai sempre melhorando. A aprendizagem do erro. Sim, e tentar viver, e isso sempre fiz, e é um bocadinho clichê, mas não é assim tanto. Tento sempre viver cada dia como se fosse o último, o que não quer dizer que seja uma coisa extrema. Não quer dizer que eu agora vou fazer disparate atrás de disparate nestas 24 horas. Não, mas se eu tentar, e sobretudo mais do que cada dia, se for cada minuto, se eu conseguir desfrutar, aproveitar, pensando que se calhar amanhã não vou ter esta oportunidade, a vida é levada de forma muito mais alegre. Tentarmos ser felizes, e coisas tão pequeninas como ir ao supermercado e ver que a caixa do supermercado está infeliz e dizer uma piadola e fazê-la sorrir, nós estamos a fazer a diferença. E acho que se pensarmos assim, se vivermos assim, todos tornaremos este mundo bastante melhor. Miguel, muito obrigado, excelente conversa, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela partilha. Por teres tornado o nosso dia um bocadinho melhor. Espero que sim. O Richard Branson é que dizia que muito mais importante do que o dinheiro que ganhamos ou as coisas que fazemos é a forma como impactamos a vida dos outros. Portanto, concordo em absoluto com aquilo que disseste. Quanto a vocês, muito obrigado por terem assistido. Nunca se esqueçam, sigam-nos gratuitamente nas nossas redes sociais. Vou tentar dizer todas sem me enganar: Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, Apple Podcasts, YouTube e Google Podcasts. Acho que não falhei nenhuma desta vez. Acho que não. Miguel, mais uma vez, muito obrigado. E quanto a vocês, até à próxima. Até à próxima. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado, Miguel.